Vamos nós. Muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a nosso encontro online sobre o tema temperamentos. Algumas pessoas tinham pedido que a gente falasse sobre esse tema, apesar de já falando algumas vezes, mas acho que falaremos aí pelo resto da vida sobre ele. E achei bacana fazer. À medida que cada um for tendo disponibilidade, do grupo vai entrando. De todo modo, vou deixar também a gravação disponível. Por isso que eu vou tentar, com muito esforço, ser muito conciso, muito denso, para que a gente tenha muito conteúdo em pouco tempo. Como fica gravado, né? A gente vai disponibilizar para vocês. Então, vocês podem depois ver, rever, e o grupo fica lá à disposição. Eu fico à disposição para todos vocês, né? Para ir ajudando, tirando qualquer dúvida que for necessária também. E assim vamos nós. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso tema. Nosso tema de hoje, que é temperamentos no mercado de trabalho. E aí, aquela interaçãozinha básica, aquele boa noite a todos vocês, né? Vocês sabem o que seria temperamento? Vocês sabem de onde que vem isso? E, sei lá, se alguém tem alguma noção do que seria, quem quiser dizer sim, diz sim. Quem quiser dizer não, diz não. Quem quiser dizer nada também não diz. Sim. Sim, show. Turma participativa. Pô, boa pra caramba, sim. Temperamento. Eu vou recorrer aqui a alguma apresentaçãozinha que eu fiz, só preciso que vocês me digam se está tudo ok. Não está conseguindo deixar a tela toda, infelizmente. Mas dá para ver assim, a fonte está grande, né? Tá dando para ver a apresentação? Sim. Sim. Então, bora. Temperamento seria, por definição, a gente vai usar um autor chamado Royo Marin, que é o conjunto de inclinações íntimas que brotam da constituição fisiológica do homem. O que seria isso, então? Você é um homem e você tem um corpo, você tem uma base animal. E essa sua base animal corpórea é feita de músculos, gorduras e tudo mais. Cérebro, sistema nervoso, assim vai. Tem um funcionamento específico. E a ideia aqui é o mapeamento de um funcionamento específico de determinado padrão de comportamento. Então, assim, eu não entendi. Tem pessoas que se comportam de uma maneira e o comportamento delas dessa maneira vem de algumas motivações biológicas. Então, o cara se movimenta mais porque vem de algo do seu ser, algo que vem do seu corpo. O cara, de repente, se emociona mais frente aos fatos do mundo, ou se emociona menos, é dele, é algo dele, é algo do perfil dele. Então, o nome do conjunto dessas inclinações e que tocam a gente de maneira biológica, ou seja, de maneira corporal, é chamado de temperamento, tá? Eu começo explicando isso para vocês, que tem uma diferenciação, né, do padrão de temperamento, do que seria caráter e do que seria personalidade. Tem autores que misturam isso. Né? Tem autores que misturam isso. E tem autores que separam. O que é mais comum, que é mais usual? Você entender como que em 3 etapas, né? Que na base do ser estaria a sua inclinação biológica, a sua tendência biológica. Baixo. No meio tem o caráter, que seria a educação dessa biologia. E ao fim, e o que vocês veem, seria a minha personalidade. E aí a minha personalidade, traga essa definição, né? Geralmente se refere aos diferentes padrões de pensamento, sentimentos, emoções e tendências comportamentais que caracterizam cada indivíduo de forma estável e duradoura. Aqui seria o conceito que vocês veem. A parte duradoura, a parte constante, estável do meu ser que vocês observam. Mas aqui dentro tem um monte de fenômenos acontecendo e vocês não os veem claramente. Eu não posso fazer tudo aquilo que me dá na telha. Eu não posso fazer tudo aquilo que é o meu primeiro impulso. A pessoa se render ao seu impulso é exatamente se tornar uma pessoa temperamental. Daí essa história de temperamento. E daí a parte determinante para entender esse tipo de assunto, para formar sua equipe, para educar seus filhos, para se educar. Temperamentos são inclinações. Fortíssimas inclinações. Não é, porque eu assisti um filme, aí hoje eu me inclinei um pouquinho a fazer luta, porque eu assisti o filme do Creed lá. Não, são inclinaçãozinhas, são um sentimento. Aqui é uma coisa biológica, é um conjunto, é o funcionamento da sua máquina. É como um carro que normalmente puxa para a direita, ou que puxa para a esquerda. Meu irmão, sempre na estrada ele vai puxar.
até que você eduque, até que você faça um alinhamento, você trate. E se você deixar, a mecânica daquele carro, a dinâmica daquele carro vai fazer com que ele continue puxando para a direita, que ele volte a puxar para a direita. Por isso que você tem que estar fazendo sempre alinhamento nele. Por isso que você tem que dar uma manutenção, que ele fique reto. É forte, é dele. Então, aqui que eu quero que vocês entendam. Não se trata de algo determinante, ao mesmo tempo que não se trata de algo desprezível. Temperamento é sólido, temperamento é algo profundo, você. Então não é só uma emoçãozinha que surgiu. Não é um sentimento que apareceu no cara e faz com que ele se torne, sei lá, colérico, ou que seja, uma paz que brotou, de repente ele se tornou fleumático, ponto aqui. Não é isso, tá? A ideia da coisa é a base sólida do meu ser. Isso desemboca lá na frente. Nessa apresentação, eu separei vários autores. Então, não sei se vocês estão vendo, qualquer coisa fale no chat aqui, sim ou não, né? Então, para eu saber se está dando certo a apresentação. Separei vários autores, para mostrar para vocês que essa história é muito antiga. E ela vem da Grécia. Não tá de coisa que você vai pensar no mundo moderno, vem da Grécia, né? Assim, tá na dúvida de onde veio esse pensamento, Aristóteles. Não sei de onde é que veio, Aristóteles. E assim vai. Aqui virei de Hipócrates. E ele viu que tinham 4 fluidos no corpo. Sangue, bile amarela, a fleuma e a bile negra. E aí ele estabeleceu que tem padrões de comportamento que se conectariam com esses fluidos, como se tivesse uma primazia do fluido, como se daquele tipo de pessoa, aquele fluido interferisse mais, agisse mais. Isso ali, não gostei, isso aí não. Achei balela, achei besteira. Calma, pô. Os caras não tinham todo o acesso ao conhecimento que tem hoje. Os caras faziam milagre com o que eles tinham. E simbolicamente observavam coisas que a gente demorou para que a nossa ciência constatasse o que no símbolo eu já tinha visto. Essa é a contribuição. Então, eles utilizavam, por exemplo, os 4 elementos da natureza, né? Fogo, ar, água e terra. E isso se refletiria também nas 4 estações: verão, primavera, inverno e outono. E aí ele via que, dentro do símbolo, que tinha pessoas de verão, pessoas de primavera, pessoas de outono, pessoas de inverno, né? Como se fosse. E o comportamento daquele ser se manifestava de tal forma que correspondia ao símbolo e correspondia ao fluido. Então ele via, loucura, calma, esse símbolo é importante, esses 4 símbolos são importantes, que lá na frente a gente tem como interpretar fatos da realidade com o apoio deles. Então, calma, não tira os caras de tempo não, os caras são bons, tá? É tanto que essa coisa foi avançando, né? Galeno tratou desse tema de Hipócrates e evoluiu. Ele na verdade, Galeno é que trouxe a história dos humores. Os humores com base no sangue, fleuma, bilis, amarela e negra. E assim vai. Não quero aprofundar nisso aqui, porque a ideia não é fazer uma base histórica, mas passou por Kant, passou por esse cidadão alemão, Wilhelm Wundt, acho que a pronúncia seria essa daqui, né? Passou por Jung, passou por Adler, famosíssimo na psicologia. Chegou nesse cara chamado Heymans, com outro modelo. Chegou nesse cara chamado Lessene, com outro modelo, que eu não vou confundir para vocês. E todo mundo, no frigir dos ovos, quando você coloca aqui, por exemplo, né? Vamos voltar aqui para esse autor, né? Por exemplo, Adler, que é um cara super famoso. Ele vai traçar 4 perfis comportamentais: o governante, dependente, o tipo de evitação e o tipo socialmente útil. E quando ele trata esses 4 perfis, e você aprofunda neles, você vai ver coisas, por exemplo, que Jung colocou, como introversão e extroversão. E você vai ver isso aqui nessa mesma simbólica, de quente e frio. Então, o cara que é mais extrovertido, ele seria quente. Então, o conceito psicológico que Jung viu. O cara que é mais introvertido, ele seria frio. Então, o conceito, por exemplo, que Jung, na sua pesquisa, achou de extroversão, seria essa simbólica grega. O conceito que Adler achou, na sua pesquisa, seria, de novo, uma série de elementos e padrões que já tinha na simbólica grega. Então, não estou querendo passar pelos autores aqui, para não perder tempo, porque esse conteúdo de hoje é muito instrumental, é muito para o mercado. Então, eu preciso ser mais objetivo e mais prático. Só quero mostrar para vocês que o símbolo grego foi se confirmando pouco a pouco, que até hoje faz sentido. Não é uma
uma velharia, tá? E aí eu vou parar nesse slide para mostrar, até que vocês confirmem, né? Estão vendo direitinho. Em que a gente estabelece 2 eixos. Um eixo vertical. O que é vertical, Flori? É em pé. O eixo horizontal, é o deitado. Esses 2 eixos vão separar 2 caracteres. Né? Que na vertical, a quentura. Frio, calor. E aqui na horizontal, o grau de secura ou de umidade. Quanto mais úmido para a esquerda, quanto mais seco para a direita. Vocês estão vendo aqui no gráfico que basicamente está dividindo todos os seres do mundo em 2 critérios. E nós vamos fazer 2 vezes 2, análise combinatória, a divisão em 4 tipos de pessoas. A pessoa que vai ser quente e úmida, a pessoa que vai ser quente e seca, a pessoa fria e úmida, a pessoa fria e seca. Então tá aqui, é só dividir o quadrante, né? Ou seja, Flori, não entendi, não estou concordando, não estou me perdido, sou cético quanto a essa história da origem. Enfim, calma. Qual é a ideia aqui? Tem 2 critérios, você está dividindo o mundo, o total, o globo, a aula de conjunto, 360 graus, está dividindo em 90, 90, 90, 90. Algum canto aqui tu vai caber. Ele está pegando todo o espaço amostral, dividindo por 4, algum canto tu vai caber. A questão é a fórmula. Lá a gente vê, né? Mas eu quero explicar para vocês, nesse primeiro momento, essa aqui é a metade do conteúdo. A outra metade será uma segunda abordagem. Depois a gente conecta as duas e faz um tiro de dúvida para todo mundo entender. No primeiro momento, a gente precisa sacar que tem pessoas quentes. Pessoa quente é uma pessoa expansiva. É uma pessoa que, quando ela recebe um estímulo do mundo, aí seria a característica da extroversão, de Jung, ela recebeu aquele estímulo do mundo, ela logo reage. Ela não pensa para depois reagir, ela reage para depois pensar. Ela é uma pessoa que se movimenta mais. Teria, em tese, mais ações. Esse é o quente. Ele expande, ele é expansivo. São normalmente muito comunicativos. E esse conceito está em oposição à frieza. A frieza já seria uma inclinação a uma reflexão. Eu recebo fatos do mundo, eu observo fatos do mundo, eu os interpelo, eu dialogo com eles de uma maneira mais sóbria e mais calma, em que eu os enfrento, guardo para mim as impressões e depois devolvo algo para o mundo. Depois devolvo algo para o mundo. Uma pessoa mais tranquila, mais calma. Esse é o quente e o frio. Então, no primeiro ponto, cabe a observação de vocês, por exemplo, com vocês mesmos. Né? Vocês seriam pessoas mais extrovertidas ou pessoas mais introvertidas? Resumindo, tu é quente ou tu é frio? O símbolo dá uma força, o símbolo ajuda um pouquinho. Ah, Floripa, quando eu tô com a minha família, eu falo muito com todo mundo. Né? Quando eu tô com meus amigos, pô, eu vivo fazendo piada. Graças a Deus, né? Isso, com teu amigo, tu for chato, então, pô, tu é insuportável. Né? O teu amigo, pelo menos, tem que ser legal. A questão aqui não é quando eu tô com a minha família. A questão aqui é sempre. É um padrão, é um bloco, uma série de inclinações que eu tenho. Essa é a história. Tô quente ou sou frio? Segundo ponto, se eu sou úmido ou se eu sou seco. O que seria a umidade? A umidade, quanto mais para a esquerda, nesse gráfico que vocês estão vendo, quanto mais para o quadrante de cá, a pessoa ela é mais maleável. Ela tem um pensamento mais fluido, ela tem uma interação social maior, ela tem um campo de consciência, ela tem uma cabeça que se abre mais às experiências, aos outros conceitos, às outras pessoas. Ela é uma pessoa que a gente poderia tentar dizer aqui, né? Esse tipo de pessoa ela tem um gosto maior pelo presente. Ela é mais aprazível. Ela é bem mais palatável. E assim vai. Umidade. Contraponto ao conceito da umidade, tá? A história da secura. O que é secura? Uma pessoa seca. Uma pessoa seca. O símbolo vai dizer para nós. Daquilo que é seco tende a atritar mais. Então, se eu estou aqui, por exemplo, nas minhas mãos, né? Então, estão secas. Então, quando eu passo os dedos uns entre os outros, eles vão se chocando mais. Então, não desliza tanto. Agora, se eu coloco, por exemplo, um hidratante na mão, né? E aí vai. Então, diminui o atrito. Assim são as pessoas e assim é o conceito. A pessoa seca é uma pessoa já mais firme. Invariavelmente.
Gera atrito. E como a cabeça dela se posiciona mais durona, ela mantém mais o que ela pensa, o que ela diz, como ela vê o mundo. E aí isso vai ter um impacto na sociabilização, no campo de consciência, impacto na abertura dela às experiências, o impacto na abertura aos conceitos, aos pensamentos, às impressões dos demais. Vocês estão entendendo? Úmida, uma situação. Seca, outra situação. Né? Brincadeiras à parte, né? Vocês que estão aqui já tem como saber se vocês são secos ou se vocês são úmidos. E tem gente que acha, não, isso é muito legal, porque eu tenho todas as vantagens, eu sou uma espécie de avatar, eu tenho superpoderes, né? Tudo aquilo que a pessoa úmida tem de bom eu tenho, tudo aquilo que as pessoas secas têm de bom eu tenho também. As pessoas secas, elas são mais resilientes, são mais determinadas naquelas situações. Elas começam e concluem, porque elas não negociam com o pensamento. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa úmida, ela só é muito mais agradável, ela é até mais influenciadora nesse aspecto, que ela consegue agradar mais, agregar mais todo mundo. Aí você diz, eu tenho tudo isso, eu sou um avatar, eu tenho tudo que há de bom em todos os elementos, em todos os temperamentos. Né? É possível, meu irmão, que você tenha por educação, mas por inclinação, não. A sua inclinação vai te posicionar em algum canto desse gráfico. Não, eu sou alguém quente, mas a minha capacidade de reflexão é perfeita. Tudo que acontece comigo, diante do mundo, eu paro e tenho assim, nossa, aquele grau de maturidade, de conter meu impulso, até eu raciocinar e saber o que é que eu respondo, o que é que eu falo. Não, tu é um, tu é outro. Por educação, tu se contém. Por educação, tu sociabiliza, se tu for seco. Por educação, tu começa e termina as coisas, se tu for úmido. Então, por educação, se pode tudo. Mas tem um custo. É como um carro que, para subir alguma serra, por exemplo, ele gasta mais gasolina. Para ele é mais difícil. Como tem carros, por exemplo, que vão ser ótimos para off-road. Então, não quer dizer que a Ranger seja melhor do que o 580. Quer dizer que são carros diferentes, têm mecânicas diferentes, têm propostas diferentes. Assim, tal qual são os seres, né? Que os seres sejam melhor. Qual melhor, Flori? Melhor ser quente ou melhor ser frio? Melhor ser úmido ou melhor ser seco? Pô, são seres. O melhor é ser você e educar-se. Pegando a tua potência e tua inclinação e dando vazão, melhorando. Pegando a tua impotência, a tua inaptidão natural, e tu tem que tratar. E eu começo dizendo, quem puder anotar aqui, anote, né? É que o mercado é um ambiente de performance. O mercado não é um ambiente de educação. Então, tu não está trabalhando para educar as pessoas. Tu não está trabalhando para educar teus clientes, para educar teus colaboradores. Tu está trabalhando para pegar as potências que eles têm e aproveitar, fazer a melhor maneira possível, a melhor coisa possível para entregar a proposta de valor do teu negócio. Essa opinião é muito dura. Que a gente também aprende. As pessoas têm que ter paciência com a gente. Eu digo, sim. Um dia você foi estagiário. Sim. Sim, eu sei. As pessoas têm que ter chance de crescer, Fleury. Sim, eu sei. Mas se eu tenho pessoas, por exemplo, temperamento fleumático, que são naturalmente boas para uma atividade de cálculo, para uma atividade analítica, de organização, por que eu vou colocar, às vezes, para fazer exatamente essa função, uma pessoa sanguínea, que seria extremamente comunicativa, pessoa de muito impacto para as outras, pessoa boa de articulação de linguagem, mas péssima de concentração? Por que eu vou colocar o cara que não tem o mínimo de foco, de tendência, de inclinação, de potência para se concentrar numa atividade que é puramente de concentração? Por que eu vou dar burro em ponta de faca? Por que eu vou escolher? Eu vou pegar tudo que o Fleury faz de ruim e ele vai começar fazendo forja. Outra brincadeira é essa. Lucas, tu vai pegar tudo que faz de ruim e tu vai começar fazendo forja. Teu setor é esse. Fleury, tudo que tu tem de ruim, tu começa fazendo forja. Teu setor é esse. Nossa, tudo que é de ruim, tu começa a fazer. Pô, tem tudo para dar errado. Porque a gente tá jogando contra o fluxo. Cristiano Ronaldo tá na zaga. E o Mbappé foi pro gol. Então não é assim.
A gente escolheu que a gente é bom e dá potência. E o mercado, ele seleciona, ele faz seleção natural. É tanto que não tem programador sanguíneo. É muito comum que os programadores sejam fleumáticos ou melancólicos. Estatística. É muito comum, muito, muito, muito comum. Por quê? Porque para o cara desenvolver aquela atividade, ele tem que pegar toda a educação dele e jogar em cima da potência. E não pegar a educação para ficar corrigindo. Isso aí quem faz é a escola. Ou o programa lá do primeiro passo, do estágio, não sei o quê. O mercado em si sempre espera o melhor de nós. O melhor de nós é educação em cima da minha potência. Aquilo que eu sou naturalmente bom, que eu tenho inclinação para fazer bem, meu dom, e eu descarrego educação em cima dele. Educação em cima de dom. Educação em cima de dom. Bom, é assim que tu escolhe o que tu vai fazer profissionalmente. Há algo natural em tudo aquilo que eu já faço. Então eu pego isso, educo e desenvolvo. Seriam os pontos ruins, então a gente não melhora, a gente, pelo amor de Deus, né? Só tem adulto assistindo aqui, né? Ponto ruim é óbvio que eu trato. Qual é a temática dessa abordagem inicial aqui? Eu não vou jogar só porque eu sou ruim, pô. Ao contrário, eu vou jogar no que eu sou bom. E o que eu sou ruim, eu contrato alguém, eu chamo um sócio. Eu boto aqui. O que eu sou ruim, eu tenho que administrar. Tratar. Para caso eu precise acessar essa área ruim, eu tenho que tratar. Mas eu não vou jogar em cima dela. Eu vou jogar em cima da minha potência. Aqui tá uma vida em paz, uma vida tranquila. Sua cabeça em ordem. Do que eu estar sempre insistindo para o cara errado, para o cara diferente fazer a coisa diferente. E achando que ele é o cara errado, que ele não serve. Mas é porque eu estou pedindo para um peixe subir numa árvore. Aí, meu irmão, ele nunca vai ser melhor do que o macaco. Porque ele é um peixe. Agora, se eu jogar o macaco dentro d'água também, em 5 minutos ele está morto. Entendeu? Então, estão conseguindo entender até então? Estão conseguindo entender o que é que eu estou querendo trazer para vocês, a abordagem que eu estou querendo dar aqui? Espero que sim. O que é motivacional. Boa. Vou falar agora dos 4 perfis, dos 4 temperamentos. Eu vou falar em cima desse gráfico, tá? Eu não vou colocar outra apresentação, porque eu quero que vocês memorizem em cima do gráfico. Só basta esse desenho para entender toda a linha dos 4 temperamentos. Vocês estão vendo, no lado superior esquerdo, a junção de quente e úmido. Pronto. A junção de quente e úmido me dá um perfil chamado sanguíneo. Seria o fluido do sangue e seria o elemento ar. Ele é quente, ou seja, ele é expansivo, ele é comunicativo, ele é extrovertido, mas ele faz tudo isso de forma muito leve, tal qual o ar. Eu tenho um copo aqui, né? Então, dentro desse copo tem ar, mas esse copo está destampado. Então, o ar que estava aqui dentro sairá e tomará conta da sala, como um todo, de tudo que está aqui. E esse ar vai passando e vai dando refrigério, né? E vai tocando as pessoas e vai marcando. Assim, né? Levemente, suavemente. Como? Tal qual a pessoa sanguínea faz. Ela é aquela pessoa comunicativa, amiga de todo mundo, muito boa de relações, muito boa de conversa, muito boa de fazer amizades, né? Muito boa de transmitir ideias para as pessoas, porque ela consegue fazer de forma animada, de forma bacana, mas sem ferir o outro. Então, é uma potência imensa. Os sanguíneos são grandes vendedores, grandes por natureza. São grandes comunicadores. São pessoas quentes, mas elas são úmidas. E o sanguíneo, ele tem um perfil de liderança. Eu vou falar alguns tópicos entre os temperamentos, tá? Aqui, para vocês irem vendo, né? E eu também vou anotando aqui, até para eu não passar. O primeiro deles que eu queria dizer é a liderança. Deixa eu bem anotadinho aqui para não me perder. A liderança do sanguíneo, ela é de agregar. Ela é uma liderança participativa. É um cara que sempre traz todo mundo, traz o time todo para se engajar. Então, ele é um motivador da sua equipe, de forma muito, muito bacana. Ele é uma liderança para o povo. Ele não é um cara despótico, é um cara de muito diálogo. Ele sempre dialoga muito.
E uma das habilidades, segundo ponto, né, que são vantagens naturais do sanguíneo. Ele tem as coisas mais caras do mercado, hoje em dia. São venda, comunicação. São habilidades muito raras. Muito, muito, muito. Olha, para tu mexer num software, para tu aprender, por exemplo, sei lá, direito civil, para tu entender tecnicamente uma situação, é fácil. Essa habilidade é fácil de se conquistar. Aprender uma língua, uma arte marcial, assim vai. Mas tem habilidades, serão chamadas de hard skills, são habilidades muito densas. Muito densas. E para elas, às vezes, dinheiro não resolve. Às vezes, pagar não resolve. Por isso que é tanta gente querendo fazer curso de comunicação e liderança e não consegue desenvolver. Porque é muito difícil. O cara paga mesmo rios de dinheiro, me transforma num grande comunicador. Eu queria ouvir ser ouvido. Tem gente que paga curso para isso. Chama de curso de escutativa, para ouvir. E esses caras têm um dom. Os caras vieram com esse software. Eles conseguem fazer amizade com todo mundo. Eles conseguem falar coisas duras para todo mundo. De forma tranquila, de forma sóbria. É uma vantagem natural. O espírito comunicativo, o espírito que agrega desses caras aqui, algo fantástico. Algo fantástico. E por isso é admirável. E por isso que a gente tem que pegar, você que não é dessas espécies, tem que pegar, aprender e fazer. É ouro. Vamos agora para a venda. Como é que a gente fala da venda? Como é que o sanguíneo vende e como que se vende para um sanguíneo? Lembrando aqui que temperamento do mercado de trabalho, né? Como é que o sanguíneo vende? Ele vende de forma leve, ele vende querendo sempre superar todas as objeções, nunca fazendo um embate, mas contornando-as, entendendo com leveza tudo aquilo que o cliente tem para oferecer dele. Como que você vende para um sanguíneo? Envolvendo. Você vende para um sanguíneo. Quando eu falo venda, aqui eu não estou dizendo só pegar teu produto e oferecer para ele. Eu estou dizendo como eu mexo com a mente dele. Certo? Isso pode ser teu cliente, isso pode ser como que eu engajo o meu funcionário sanguíneo. Venda nesse aspecto. Como eu convenço, como que eu persuado. Certo? Não é técnica de manipulação. Está longe disso aqui. Você quer entender como é que aquele ser funciona. Não adianta tu jogar PlayStation com controle de Xbox. Não adianta, entendeu? Esse mouse aqui, ele vai prestar nesse computador, porque ele tem uma conexão específica. Para ele funcionar nesse computador, tem que se conectar. Para tu conseguir funcionar como pessoa, tem que ter uma conexão. Entendendo como que ela funciona. Inclusive fisiologicamente. Essa é a parada aqui. Então, para você convencer o sanguíneo, você tem que sempre ser lúdico. Lúdico, envolvendo na atividade. Dando a ele participação. Fazendo com que ele próprio se responsabilize pelas coisas. Convidando-o para a atividade. Dando para ele relevância. Cara, tu vai ser muito importante nisso aqui. Ó. As pessoas estão esperando isso de ti. Teu time está esperando isso de ti. E aí você começa a perceber um cara que vai se engajando, se torna um motor de realização. Qual o treino do sanguíneo? E qual o vício dele? O vício do sanguíneo é a dispersão. É difícil botar o ar dentro do copo. Seria muito mais fácil eu colocar água dentro desse copo, ela ia ficar. E para eu tirá-la daqui, eu tinha que ter uma mecânica maior. Se for falar do elemento da água, do ser fleumático, a gente compreende isso. Mas o ponto é, como que eu deixo o ar aqui dentro? Eu tenho que comprimi-lo. Isso dói. Isso dói. Então, o problema da pessoa sanguínea é a contenção. É ficar e permanecer. O sanguíneo é o lobo do próprio sanguíneo. Ele é o único que pode se destruir. Pode dizer assim, pô, é um cara blindado. Como é que você destrói o ar? Não destrói. Mas ele próprio se dispersa. Ele próprio começa e não conclui as coisas. Ele próprio não tem foco. Ele próprio se deixa vencer pela concupiscência. Assim vai. Assim vai. Esse é o vício. Qual o treino? Agenda. Ontem teve palestra na minha agenda, puta aqui. Ontem teve palestra da ordem. Sanguíneo, obrigatoriamente, pegar aquela palestra, que deve ter algum canto disponível para vocês, devorar a palestra. Porque o sanguíneo ordenado, ele é uma potência. Todos os grandes empresários sanguíneos que eu vi, eles faziam tudo que os coléricos faziam. O pessoal diz, o colérico tem força de realização imensa. Mas os sanguíneos bem-sucedidos, eles faziam tudo que os coléricos conseguiam fazer de forma consistente.
de forma leve. É um combo fantástico. Bem educado. Pegando o que ele tinha de bom e dando potência em cima do que ele tinha de bom. Sacaram? Tem algum sanguíneo aí? Presente? Esse aqui seria o sanguíneo. Né? Então, vários sanguíneos aqui, então. Tem os outros meninos por aqui, saíram, e assim vai. Esse é o quente e úmido. Vamos para o lado dele. Quente e seco. Vocês entenderam essa primeira distinção. Quente e seco, já chamaria a espécie aqui de colérica, associada ao elemento do fogo. E o elemento do fogo, ele já traz, pelo símbolo, muito do que a gente quer entender aqui. Ele expande e marca. Expande e marca. O que eu quero dizer com isso? É uma liderança de muita energia. Então, no meio de uma escuridão, a primeira coisa que você faz, quando você está chegando numa sala escura, é trazer fogo a ela, trazer calor, trazer energia. A gente entra nessa sala aqui, o que é indispensável, dar energia, dar calor. Então, se você é dessa espécie, você tem que entender isso. E se você não é dessa espécie, você tem que mimetizar. No escuro, eu preciso ser como um colérico. Eu preciso ter energia que suplante tudo. Eu seria a fonte de energia daquele local. E alguma hora tu vai estar na sala, pô, vai estar com a luz apagada, aí só tem tu. Fazer o quê? Mimetizar. Pegar o que o outro tem de bom e copiar. A esse processo dá o nome de educação. Educação. Sobretudo no que eu sou ruim. Sobretudo aí. Aí é onde está a educação. Onde está a formação da minha equipe. Então, tu que é dessa espécie, toma posse. Tu que não é, copia. Para pegar. Então, é um tipo de liderança que inspira, porque sempre inspira pela própria realização. Os seres dessa espécie, eles inspiram e agem fazendo. Sempre são seres de muito movimento. Por quê? Porque são quentes. E é um movimento consistente. O fogo é diferente do ar. Se eu colocar fogo nesse copo aqui, ele vai ficar e vai tomar o copo. E vai marcar o copo, vai deixar suas impressões. Aí esse é o lance da secura. Marcar e deixar-se ser marcado. Então o fogo perde de seu calor também. Ele vai transmitir calor para o outro corpo. Ele tira o calor dele, né? Fisicamente, e passa para o outro. Mesma coisa aqui. Ele se marca profundamente. Mas ele também marca do outro lado. Essa é a pegada, né? Esse seria o sistema desse perfil comportamental, desse tipo de ser. Como que se dá essa liderança? Exatamente com base nessa virtude. Qual a vantagem? A vantagem natural que esse cara tem? É um ser de muita energia. Ser o fogo. Então, muitas e muitas vezes, quando você encontra esse perfil na vida empresarial, e tem muitos empresários coléricos, tem uma estatística muito boa, porque eles são muito práticos e voltados à ação. E a capacidade de fazer as coisas, ela é muito bem remunerada. Sempre foi e também sempre será. E aqui o ponto não é porque é um dom dele próprio, porque ele vence no esforço. A ideia, ela é boa, ela é bem remunerada no mercado, sempre foi bem remunerada. Né? Mas a ideia que não executa, ela não tem preço. Por quê? Porque não dá para vender. Ela ficou só na ideia, ficou só na cabeça. Aqui é o ponto. Esses caras podem não ter grandes ideias, mas eles fazem acontecer as ideias pequenas. Aqui é onde está a vantagem desse tipo de ser. E como que eu vendo? Como que eu trabalho para esse cara? Como é que faz? O que faz aqui? Como é que eu convenço? Como é que eu manejo? Igual tá pegando no fogo. Igual faz churrasco. Igual ligar o fogão. Você sempre tem que saber que você não pode colocar sua mão diretamente. Então, normalmente é um toque indireto. Tá com muita disposição. Tá com luva para pegar no forno quente. E aí é um erro de muitas pessoas na educação colérica, na sociedade colérica, na amizade, no casamento, na educação do filho e no funcionário. Precisa de ter ou disposição para tocar de forma direta e saber que aquilo empenha energia, ou sabedoria, destreza, inteligência para conduzir essa energia bruta. E aí você vai domando, né? É a história do Avatar. Esse aqui é desenhozinho do menino careca, né? Do Avatar.
Você tem que ir dobrando o elemento. Esse tipo de pessoa, você faz com que ela própria trabalhe, ela própria corrige seus erros. Você tem que gerar nela a capacidade de reflexão que ela não tem, porque ela é seca, então é uma cabeçazinha intransigente, fechada. E ela é quente, expansiva. Então ela é intransigentemente expansiva. Ela é expansiva de forma intransigente. Aí você tem que fazer com que ele próprio vá se desmontando e chegando no local onde você quer. E aí você gasta menos energia. Quanto mais energia você gasta no embate com ele, mais alimenta. O abanar o fogo. O que acontece ao abanar o fogo? Meu Deus, quem faz esse churrasco sabe. O estômago toma fogo. Tacar gasolina nele. Aumentar. Como que eu apago o fogo? Sufocando. Cercando. E ele vai perdendo ar e vai se acalmando. Por que eu digo isso? No sentido de matar a pessoa, no sentido de devorá-la, de jogar contra a sua Constituição. Nunca é isso. Não é, essa ideia nunca será. A ideia é para que eu tenha um movimento inteligente frente a esse perfil comportamental. É entender que ele é fogo. Então eu devo cercar. Como é que eu vendo e como é que eu convenço? Dando motivações sinceras, de forma coerente. Eu tenho que ter coerência para pedir coisas para esse perfil. Se eu estiver incoerente e peço, eu gero revolta. Por quê? Porque é o tipo de perfil que tem uma sede de justiça, um senso de justiça muito grande. Ele precisa ver as coisas 1 mais 1 igual a 2. Antes que tu me venha dizer que 2 é um número muito importante e a tua soma da tua vida sempre está dando 3. Sempre está dando 4. Ele detecta, tem cheiro, sente faro disso aqui. Então, um funcionário que ele não é insubordinado. Não é. Não é porque ele não vê, às vezes, coerência no que você está falando. Aí ele diz, pô, não faz sentido isso aqui. Aí quando você o convence, de forma calma, dobrando o fogo, igual churrasco, só lembrando, e mostra para ele uma ação, um movimento, você coloca aquele fogo para onde você queria, e aí ele assa a carne, e todos ficaram muito felizes comendo um belo churrasco. Né? No meio da escuridão será a luz, iluminará a vida de muitos e muitos e muitos. Esse é o ponto. Onde que está o treino? Gerando nele a capacidade de reflexão que ele naturalmente não tem. É um funcionário que não tem pausas para pensar. É um funcionário que não avalia, muitas vezes, seu próprio trabalho. É um empresário que não escuta o cliente, não escuta a equipe. Qual o ponto cego do colérico? Ele próprio. Ele próprio. Em contraposição, por exemplo, ao ponto cego do melancólico, que a gente vai falar agora. O ponto cego do melancólico é o mundo. Ele é muito bom para olhar para dentro, mas muito ruim para observar o mundo. O mundo, para ele, é sempre maior, mais preocupante, mais trabalhoso do que o que de fato é. Para o colérico já é o inverso. O mundo é sempre menor. Ele é sempre maior do que o mundo. Ele se subestima. Né? O melancólico se subestima. Porque ele entende que o mundo é menor e ele é maior. Por isso que ele fica cego. Diferente do segundo perfil. Do terceiro perfil que a gente fala agora, né? Que já é o contrário. E por que o melancólico é o contrário? Já começando a falar dele. Ele é frio, mas ele é seco. Ele está do lado de cá, embaixo. Quadradinho da direita, embaixo. Ele é frio e seco. E aí, qual o lance de ser frio e seco? Ele tem convicções. Cabeça, secura. Ele tem seus conceitos, tem sua coisa amarrada na sua cabeça. Mas isso de forma interna. Não expansiva. É um ser muito mais de reflexão. O ser melancólico, ele sempre precisa primeiro meditar, compreender, entender os fundamentos do universo, os fundamentos das coisas que ele tem que fazer, os porquês daquela coisa. Entendendo o porquê da coisa, ele se move. Diferente do colérico. O colérico, ele quer entender o porquê das coisas para fazer a sua missão. Então, o foco do colérico é onde ele chega. O foco do melancólico é o motivo pelo qual ele quer chegar. Às vezes, ele nem precisa chegar. Mas se ele for fiel ao seu motivo, ele está em paz, ele está tranquilo. O colérico precisa chegar. Meu motivo? Sei não. Esqueci já. De chegar. A vida é feita de missões.
colérico. A vida no melancólico é feita de motivações, de razões. Conseguiram entender? Então são pessoas frias, são pessoas voltadas ao recolhimento. E não é um recolhimento disperso, é um recolhimento muito focado. E aqui vem o elemento dela, ser o elemento terra. Então, eu coloco, por exemplo, uma caneta aqui dentro do copo, não faz muita coisa, né? O copo não sente, né? Que é ar. Mas se aqui fosse terra, se fosse um jarro de planta, eu colocasse a caneta, eu retirasse a caneta, eu ia ver uma marcação naquele jarro. A terra ia demorar, esperar o vento, a água, a ação externa, para ela ir se recompondo ali e voltar a ficar lisinha. Né? Ou seja, aquele buraco ia ficar à mostra. Assim são os seres melancólicos. Sempre que você os toca, você deixará um buraco à mostra. Você deixará um espaço, uma lacuna nele. Então, aqui é o ser, é o perfil comportamental que mais precisa de cuidado. Mais precisa. Disparadamente. Porque tudo que você toca vai marcá-lo profundamente. Qual é o perfil de liderança desse cara? E onde que estão suas vantagens? Ele é muito profundo, ele é muito reflexivo. Então ele sempre inspira grandes ideais nas pessoas. Ele sempre lembra as pessoas, a sua equipe, aos seus clientes, a seus sócios, seus patrões, ele na qualidade de funcionário. Ele sempre lembra a todos os motivos de estarem ali. O propósito daquela empresa. Por que aquela empresa existe no mundo? Qual o sentido do trabalho dele? São pessoas de reflexão, bicho. Então, tem que estar atento. Entendeu? Tem que estar atento. Essas são as vantagens, os grandes ideais. E eles conseguem se abnegar até a extrema violência consigo, com o seu corpo, com a sua saúde mental, com tudo, em troca de cumprir o seu ideal. Essa é a vantagem, esse é o tipo de liderança. É uma liderança profunda. E como que eles vendem? Eles vendem também de forma profunda. Então, o sanguíneo vende melhor do que o melancólico. Sim. E algumas coisas não. O melancólico ele vai ter tanta profundidade e tanto convencimento que ele se ancorou naqueles ideais todos e uma capacidade de reflexão e meditação, porque ele é seco, mas ele é frio, né? Que ele consegue apresentar coisas difíceis e coisas muito complexas com muita propriedade. Então, vendas complexas são uma especialidade desse tipo de cara. Vendas difíceis, vendas muito caras, precisam de uma demonstração emotiva, né? E profunda daquilo. Essa é a coisa. É assim que ele se convence. E é assim que ele é convencido. É assim que ele convence e é assim que ele é convencido. É dessa forma. Muita profundidade, fundamentação. E tocar, mesmo assim, no íntimo desse cara. Achar a sua razão de ser, o que ele está pensando naquela reunião. E fazer uma jura de que eu estarei comprometido com o mesmo ideal que ele. O melancólico, ele só lhe respeita se você tiver o mesmo ideal que ele. Senão, ele não lhe leva em conta. Senão ele acha que você é impuro, né? Ele acha que você não é tão elevado quanto ele naquele aspecto. Sacaram? Estão acompanhando aqui a coisa toda? Onde que é o treino para esse tipo de cara e onde está seu vício? O vício é o egoísmo. O vício desse cara é essa vida perfeita que ele criou só na mente dele, só para ele. Então, as pessoas não são boas o bastante, as pessoas erram e às vezes não merecem perdão, as pessoas não entendem tudo que tinham que entender, da profundidade daquilo que ele raciocinou, as pessoas são rasas, e elas não merecem tanto meu tempo, não merecem tanto minha amizade, não merecem tanto que eu me incline a elas. Esse é o problema, essa é a falha dessa espécie. Eles têm uma séria dificuldade de se lançarem no mundo, expandirem ao além deles. Conseguiram entender isso? O melancólico é aquele menino que gosta do seu quarto. É aquele funcionário que gosta da sua baia, do seu espaço. E não pergunta tanto como os outros estão, de que os outros estão precisando naquele momento. É o oposto do sanguíneo. O melancólico ele tem que entender como funciona a mente do sanguíneo e captar aquilo dali no que ele é ruim.
para gerar aquele complemento, para gerar aquele processo educacional. Não treine. Tira esse menino de dentro do quarto. Pega esse funcionário e tira dele todos os fantasmas. Filho, não tem bruxa, não tem fantasma aqui, tá? Tira esse fantasma da tua cabeça. Tá aqui a realidade. O maior tratamento para toda angústia melancólica é a demonstração de que a realidade não vai lhe sufocar, não vai lhe destruir. É só isso. É só um cliente chato. Ah, mas o cliente está me ligando, o cliente está me perturbando. Calma, bloqueia. Dá um tempo, desliga o celular. Daqui a pouco você retorna. Essa é a realidade, é só isso. Só isso. Tem pessoa que é um fantasma, entendeu? Imenso, assombrando, né? Um demônio ali, um dinossauro. E às vezes era só a vida acontecendo. Era somente a realidade. Então é aqui que tu cura, é aqui que tu trata a noia dessa espécie. Para completar, o último perfil seria o perfil fleumático. O fleumático ele já é um ser de menor atividade, de menos emotividade. Por quê? Porque ele se associa, nesse caso, ao elemento água. E se associando ao elemento água, ele significa o equilíbrio do mundo, a calmaria do mundo, o equilíbrio do próprio corpo. Seu corpo é água, é líquido. Seu corpo se equilibra por conta do líquido, porque tem líquido. E essa é a função dessa água no mundo. As pessoas fleumáticas, elas são úmidas e frias. É como entrar numa piscina, numa banheira, né? No mar, tranquilo. Mar tranquilo. E se deixar envolver por aquilo dali. E é assim que o fleumático age no mundo e deixa a sua impressão, deixa o seu reflexo, ele vai envolvendo as coisas e abraçando-as e tomando a forma delas. Por isso que o elemento água é significativo, né? Porque aqui, por exemplo, aqui ele tomou a forma dessa garrafinha aqui, esse copão aqui. Se você tomar a forma desse copo, ele já vai ficar diferente. E se eu puser na minha mão, essa água já vai ter um outro formato. Por isso esse elemento, por isso esse símbolo, a pessoa fleumática vai nos revelar como a água ela vai se adaptando. Vai se adaptando. Qual é o tipo de liderança desse cara? A liderança fleumática, como que ela é no mundo? Ela é uma liderança receptiva e acolhedora. É uma espécie de pastoreio. Certo? Em que aspecto? A ovelha está quieta. E tu não fica... O pastor ele não enche o saco da ovelha. Nunca encheu. O pastor foi colérico, ele ia infernizar a ovelha lá. Ele tá fazendo, sai daí, vem pra cá. E tu, pra cá, bora, organiza, fica em fila. Eu acho que ele somente deixa a ovelha. Deixa ela pastar, eu vou levar ela para comer, pronto. Saiu, eu pego aquele cajado, desloco, né? Você aprende isso com o tio Dudu, desloca a perna e traz. Assim vai. Ele deixa espaço. Ele deixa que as pessoas façam. Ele deixa que as pessoas criem. Ele deixa que o cliente fale. Ele deixa que as pessoas contem das suas angústias. Ele deixa as pessoas serem e elas são. Ele tem um respeito muito grande. Por isso que são grandes amigos. Por isso que são muito acolhedores. E nesse ponto se associa ao elemento água. Qual a vantagem, qual o perfil dessa liderança aqui? É uma liderança que é muito compreensiva. Então, a partir do momento que ele compreende os problemas das pessoas, ele tem uma capacidade de observação muito grande. Essa capacidade de observação faz com que ele faça o quê? Faz com que ele parametrize melhor tudo aquilo que sua equipe tem para lidar. Faz com que ele parametrize melhor as soluções que a sua empresa tem para fornecer no mercado. Faz com que ele pegue as demandas que o mercado tem e traga essas demandas para a proposta de valor da empresa, de forma tranquila. Por quê? Porque ele não vai ter emotividade, então não tem afetação. Tem um temperamento que não tem afetação, é esse. É aquele cara que o mundo está se desabando, o mundo está se destruindo, e ele está ali descendo do navio, igual aquela cena lá do Pirata do Caribe, né? O comandante descendo ali a rampa do avião, enquanto o avião está sendo destruído, bombardeado. Assim vai. Funciona exatamente dessa maneira. Olha o ser fleumático aí, ó. Olha a carinha dele na câmera aí. Essa carinha aí. Não importa o maremoto que esteja acontecendo ali em torno dele. O tufão, o vendaval, o incêndio, ele sempre está com essa mesma cara. Por quê? Porque não vai, esse tipo de ser não tem
emotividade arraigada. Então, as coisas que acontecem no mundo afora, elas não tocam profundamente. Elas acontecem, mas não o desestabilizam. Qual a vantagem desse cara? Exatamente isso. Tranquilidade. Então, são seres que estabilizam organizações. São grandes gestores. Por quê? Porque eles nem afetam os outros e nem se deixam afetar. Eles acolhem e estabilizam. Se jogar um monte de água, ela vai virar lá o oceano, estabilizou. O que é que essa água precisa entender? O vício e onde é que está o treino? Ela precisa entender que a água também, se ela ficar parada, dá dengue, né? Dá um mosquito. Então ele precisa entender que a emoção é um recurso importante, que muitas coisas são feitas por conta da emoção. E elas precisam ter essa emoção, porque é empatia. Às vezes eu estou te escutando, mas eu não estou trazendo a tua demanda para mim. Eu discutei porque eu discutei, foi passando. Quem que dá esse trazer, esse se importar aí, trazer para dentro? Quem que dá? É a emoção. Eu deixar que a sua história, de algum modo, me comova. Eu me sentir parte, me fazer parte. Óbvio que a compreensão racional do problema das pessoas é uma evolutiva, também racional, é o principal, né? Para quem não vive de afeto. Mas a partir do momento que eu movo meu afeto em direção ao outro, eu acabo tendo também uma falta de misericórdia, que eu me aproximo daquele ser. Deus podia ter sido só razão, mas quis provar da nossa vida, da nossa existência, para se conectar melhor conosco. E esse é o ponto. E onde que está o vício? O vício é a preguiça, né? É exatamente o ponto. Essa água fica parada e quer manter-se parada. Não quer se mexer a troco de nada. Por quê? Porque mexer significa energia. Se eu gastar energia... grande lance é esse. Convencer o fleumático a gastar sua energia. E aí, como é que você faz isso? Você o põe sem saída. O que fazer? Encurralei. Então, assim como eu quero movimentar, por exemplo, um sanguíneo, então eu pressiono e não dou espaço. Eu comprimi. Você vai correr aqui. O ar está comprimido. Foi. Assim como eu quis dobrar o fogo para fazer um churrasco, ele não toca fogo na minha casa, mas sim esquentar a carne para que eu coma, e eu dobrei, tiro o ar, coloco o ar e deixo o tamanho que eu desejo. Mesma lógica, onde o símbolo nos ajuda. Eu preciso fazer a água correr. Se é um açude, eu preciso criar um canal. E ela, querendo ou não, ela vai ter que escorrer. Se eu preciso de força, eu tenho que movimentar aquela água. Movimentar. Se aquela água parada vai matar todo mundo que está dentro, porque não tem ar ali dentro, eu boto um motor lá dentro. Igual fazenda de camarão, né? Ou viveiro de peixe. Boto um motor para rodar. O que motor que você está colocando na vida do fleumático? Que ele, querendo ou não, o motor está ali. Não dá para ele fugir. Não dá para ele fazer muita coisa. Tem que ficar. O que você está fazendo? Aqui onde é o ponto. Aqui onde você tem saúde mental para lidar com essas espécies. É entender que existe uma tendência deles, uma inclinação à permanência. A inércia. Então, o que você faz com a inércia? O que está em movimento continua. Você dá a ele um tom muito grande de movimentação. Você deixa ele numa frequência alta. E você mantém. E pronto, ele vai ficar. O fleumático demora a pegar no tranco. Quando ele pega, ele fica. Qual é a sua missão? Quando ele não está no tranco, você levar, até que ele chegue no ponto. Quando ele chegar no ponto, você deixa. Ah, teu funcionário bem preguiçosão. Que é isso, que é aquilo. Pô, tem que entender como é que funciona a mente desse cara. E deixa ele sem saída. Deixa a saída. Ele se comprometeu, que ele tem que estar com mulher, que tem que já ter um filho, tem que fazer. Não dá mais para dormir. Tá aí o pivete. Sustentar aí agora. Daqui a conta que tem que pagar. E agora? Fazer o quê? Tem que fazer. Então não você tem a opção. E aí ele vai agir de forma muito sóbria, de forma muito tranquila. Eu particularmente gosto. A gente tende a gostar do que nos falta, né? Me falta esse movimento tranquilo, ordenado, porque o meu movimento sempre é impulsivo e intenso. E isso gera admiração neles. Né? Nós somos o oposto. Eu admiro exatamente isso que me falta. Eu sou da espécie colérica. Eu admiro isso. Essa capacidade de se mexer sem afetação. Se mexer sem afetação. Se mexer sem afetação. Eu não tenho. Eu não vim com esse software aí. Ele só dá em mim por educação. Me custa muito fazer esse tipo de movimento. Onde é o treino? Mexer. Emocionar.
mexer, emocionar, mexer, emocionar, para combater o vício primordial dele, que é a preguiça. Como que eu vendo? Respeitando o tempo dele. Mostrando que o que eu quero para ele, o que eu vendo e persuado, né? O que eu convenço. Que o que eu quero para ele vai gerar facilidade para a vida dele. Que o que eu quero para ele, não, mas tu tá querendo gerar preguiça pro cara que é preguiçoso, não é isso, pô. Eu tô dando razão. Tô dando uma razão, tô dando uma coisa bacana para ele entender o movimento dele. Melancólico é útil. Todo mundo é útil para todo mundo. Mas nesse ponto, o melancólico é útil para dar ao fleumático o raciocínio apurado. Ele consegue entender as situações, mas ele não entende de forma profunda, fica raso. Quando ele entende de forma profunda, de influência melancólica para esse cara, por exemplo, ele diz, pô, eu preciso me vencer, preciso fazer isso. Porque a razão que eu entendi, o fenômeno que eu vi no mundo, ele se corrige dessa forma. Essa grandeza em mim, buscando essa motivação. Pô, show, gostei, 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 gostei. E agora, como é que eu me mexo? Né? Aí ele olha pro coleiro. É isso aqui. Não sei o que esse cara faz, mas ele parece que faz assim. Mimetiza, copia. E aí ele se manifesta no mundo como um fleumático educado. Essa é a primeira parte do negócio. E aí eu tenho uma infinidade de coisas para dizer, e tem até 4 áudiozinhos que eu fiz, que ficaram famosos, assim, rodaram muitos grupos de mãe. Eles falam sobre pontos da educação, de cada temperamento. E depois, se tiver esse vídeo, eu vou dar um jeito de anexar na plataforma também, para onde for o vídeo, mandar no grupo os 4 áudios. Quando a gente for mandar palestra, a gente manda os 4 áudios juntos, mostrando pontos da educação de cada um. E aí, quando eu digo educação, se fala pai para filho. Mas quando a gente está numa empresa, a gente tem uma realidade de educação. Todo empresário é um educador. Cultura empresarial é o quê? É educação. Sua empresa tem a cara que você quis, a cara que você desejou para ela. Tem a educação que você deu. O seu funcionário tem a educação que você deu. Sou pai de ninguém, Fleury. Nesse aspecto, é. As pessoas vão ter a tua cara, vão ter teu jeito. Se tu é ladrão, todo mundo na tua empresa é ladrão. Tu vive para enganar todo mundo, só vai ficar perto de ti quem gosta de enganar os outros também. Mas se teus valores são claros, se teu jeito de ser é claro, as pessoas vão também gostar. Aquelas que gostam de viver assim, e vão ficar. Ou seja, somos todos educadores. Até agora, vocês entenderam? Essa seria a primeira parte. Só vocês digam sim, ou que não, ou que deem um joinha, ou que digam balança a cabeça. Sim, existe um modelo. Sim. Era engraçado. Existe um modelo que veio de Heymans e que desembocou em Lessene. Eu não vou estar falando dos autores, etc, etc, que não é o objetivo. Mas isso aqui vem para o gráfico, né? A gente tem um gráfico 2D, porque são 2 critérios. Nessa segunda distinção, a gente tem 3 critérios. Fleury agora lascou tudo, né? 3 critérios. Eu não estava entendendo com 2. Ó, tem 3? Tem 3. O que a gente vai ter agora? Emotividade, atividade e um outro critério chamado ressonância. Que diabos é isso? Vou falar para vocês agora. Na conjuntura, aqui, que a gente vai falar que esse modelo foi proposto por Lessene, mas ele foi só finalizado pelo Lessene, a gente tem 3 pontos. A emoção, a atividade e a ressonância. O que é emoção? A propensão de vivenciar os acontecimentos de maneira mais ou menos emotiva, podendo as pessoas ser emotivas ou não emotivas. Certo? Não entendi muito, não. Aqui é a excitabilidade. O que acontece no mundo? Gera burburinhos internos em mim? Sim, gera. Eu sou alguém emocionado. O que acontece no mundo me remói, me remexe. Ou não sou emocionado. O que acontece no mundo? Eu estou aqui. Tô de boa. Né? Se o Luquinha pudesse mostrar a sua cara, né? Seria um exemplo maravilhoso de alguém não emotivo, né? Que tá aqui. Não importa, um caos. Muita alegria. Tristeza profunda.
Meu filho está nascendo. Não é que ele não tem emoção, porque todo ser humano tem emoção, pô. Mas esse tipo de ser, ele é menos excitável frente aos fatos do mundo. E ele não vai, consequentemente, expressar tudo isso. Então, o rosto dele, a sua estrutura, sua reação, seu sorriso, sua boca, seu ser, né? Não vão demonstrar de forma muito grande esses afetos. Os sentimentos. Então, são seres não emotivos. E aqui você pode olhar, né, para a minha cara para entender que é um ser emotivo. Tudo que acontece no mundo me afeta de forma profunda. Eu sou quente e seco, né? Conectando as duas teorias. Segundo critério, segundo gráfico, né? Segunda linha do gráfico, atividade. Falei já da emotividade. Agora estou falando da atividade. Eu posso ser ativo ou inativo. Gostei disso aí, não. Calma. O que é isso? O ativo é aquele cara que transmuta o pensamento em realidade. Não entendi, Felipe. O que eu penso acontece, vai acontecendo no mundo. Aí tá o poder da mente, né? Não, eu raciocinei, né? Vamos supor que, né, o João tá aqui na sala, ele falou uma coisa, e aí eu raciocinei uma resposta e joguei a resposta nele. Isso é fruto da atividade. Ou então, de repente, o João tá aqui ouvindo, e aí suponhamos que ele seja ativo, e aí teve uma ideia. Ele disse, bicho, eu gostei desse tema que esse cara tá falando, eu vou levar essa informação lá pra minha igreja, eu vou fazer não sei o quê. Ele já vai deixar a mensagem lá pro pastor, para alguém, pro organizador, pro chefe, pro líder, pro lobo macho, para quem for. Pá, tem que levar esse cara. Bora, vamos fazer isso aqui. Vamos fazer uma palestra, vamos fazer um curso, vamos fazer uma leitura dos perfis do pessoal para poder ajudar. Que é isso? Atividade. Na hora que eu penso, beleza, bebê. Beijo. Na hora que eu penso, aquilo se desloca lá para a realidade. Atividade. E aí, na atividade? Aquilo que eu penso um pouquinho mais, aquilo vai se desenvolver na minha cabeça, para que depois eu lance uma resposta para o mundo. Eu tenho uma menor tendência ao movimento. A minha cabeça funciona internamente, para dentro, mais voltado aqui para mim. Essa é a inatividade. E o terceiro critério é a ressonância. O que é isso? Ressonância é como você jogar uma pedra num rio. No rio não, numa lagoa que está parada. Aquela água bem parada. Eu jogo a pedra, ele fica fazendo aquelas ondas. Isso seria a atividade de ressonância. Assim funcionam os seres. Quando tu joga uma pedra, quando acontece alguma coisa, cai num ser, aquela pedra pode gerar poucas ondas. Ou pode gerar muitas ondas. E se expandir naquele ser. Eu não entendi. Calma. Se um ser tem pouca ressonância, tudo que acontece no presente acontece e vai embora. A onda vai embora, dissipa. Vem, acontece, vai embora. Vem, acontece, vai embora. Nada marca. Parece o úmido, mas não é. Mas parece úmido. Em um aspecto da umidade. Acontece, sai. Acontece, sai. Por isso que essas pessoas são primárias. Porque elas criam na cabeça delas ressonância, ou seja, imagens do momento presente. Então, são pessoas que vivem no momento presente. As pessoas secundárias têm muitas ondas. Então, tudo que acontece nelas marca profundamente, parece seco, mas não é. Marca profundamente e dura. Então, elas vivem não no presente, mas elas vivem com um grande pé no passado e um grande pé no futuro. Com seus fantasmas e projeções. Primário, ele tem uma atenção ao momento presente. E o secundário, isso é ressonante, ela tem uma atenção ao passado e ao futuro. Por isso que as coisas lhe marcam muito. Por isso que ele tem uma mente que é muito estruturada, muito lógica, analítica, fica pensando em possibilidades. O ser primário, ele é intuitivo, ele é criativo. Aí a questão que seria a associação ao lado do cérebro, do lado esquerdo. As pessoas têm aquele quociente emocional, né? Não é emotividade. Essa emotividade estaria ligada à hipotálamo. Mas seria esse hemisfério aqui. Enquanto a pessoa secundária, ela tem uma cabeça crítica, analítica. Sacou? Ficou muito confuso, Flori. Ficou não. Agora a gente vai separar os 3 critérios. A pessoa pode ser 8 coisas aqui. Eu tenho 2 critérios para fazer 4 temperamentos. E aqui eu tenho 3 critérios para fazer 8. Por quê, Flori? Porque são 2 possibilidades, depois mais 2, depois mais 2. 2 vezes 2 vezes 2, 8. O cara pode ser emotivo ou não emotivo. O
cara pode ser ativo e inativo. O cara pode ser primário ou secundário. E aí você combina esses 3 fatores, análise combinatória, dá 8. 2 vezes 12 vezes 2 dá 8. E eu formo isso aqui. O cara pode ser apaixonado, ativo, secundário. Apaixonado, né? O cara desapaixonado. Que seria emotivo, ativo, secundário. Outro nome, ele poderia ser colérico, que não é o mesmo colérico dos 4, é um outro. Ele é emotivo, ativo, primário. Ele pode ser sentimental, que ele é emotivo, inativo, né? Não ativo, secundário. Ou ele pode ser nervoso, emotivo, não ativo, primário. Ele pode ser fleumático, que é uma espécie do outro fleumático também, que é não emotivo, ativo, secundário. Ele pode ser sanguíneo, que é não emotivo, ativo e é primário. Ou ele pode ser apático, não emotivo, inativo, secundário ou amorfo. Não emotivo, inativo, primário. Que confusão. 8 nomes, que loucura. Não estou conseguindo ver o gráfico disso aqui. O gráfico é um cubo. Tem 8 pontas do cubo e eu tenho a tridimensão, né? Os 3. Como é que eu faço aqui? Dos 3 vetores. Aqui. Esses 3 vetores formam esse cubo. E que não é uma coisa 2D, é uma coisa 3D. Por quê? Porque eu tenho 3 critérios. Dependendo de onde a pessoa estivesse na história do cubo, que ela ia se posicionar. Eu ainda não estou entendendo porque tu começou explicando pelo 4 e eu me confundi. É por isso que eu venho para cá. Eu vou explicando os temperamentos, mapeando dos 8, onde aquela pessoa estaria nos 4. Que aí vocês conseguem identificar. Certo? Então vamos nós. Vamos começar aqui do amorfo, né? O amorfo, ele seria não emotivo, inativo e primário. Ele não tem emoção, não tem a atividade e vive no momento presente. Ele é um fleumático. Fleumático mais úmido do que frio. Então ele é um pouquinho expansivo. Certo? E mais frio. E ao mesmo tempo que ele está mais frio, menos frio, né? Então ele não tem aquela cabeça seca, estruturada, analítica. Ele é menos lógico. Então, amorfo é aquele fleumático que a gente chama úmido sobre frio, mais úmido do que frio. Quase um sanguíneo, mas não é um sanguíneo. E aqui, dentro do critério dos 3, das 3 distinções, ele não é emotivo, ou seja, os fatos que acontecem no mundo não lhe tocam muito. Ele é inativo, então ele tende a se tranquilizar e a viver nessa calmaria. E ele é primário, ou seja, a mente dele é voltada para o momento presente. O apático seria o segundo cara, que é não emotivo e inativo. Só que agora ele é secundário. O que é secundário? O conceito da ressonância. Então, aquilo que acontece na mente dele vai durando. Fica bem mais tempo. E ficando bem mais tempo, ele tem conexões do passado e do futuro. Não está tão presente ali. Não está entregue, voltado ao momento presente. Mas tem uma entrega maior ao passado e ao futuro. São pessoas muito boas de lógica, que têm uma cabeça estruturada. Aqui estão os programadores. E os programadores? Porque eles são secundários, eles são bons de cálculo. Cabeça analítica, lógica, racional. Inativo, então não precisa de muito movimento. Ele consegue fazer a atividade dele de boa, sentado aqui vendo o computador. E ele não é emotivo. Então ele está tranquilo, pouquíssimo excitável, uma necessidade de excitação frente ao mundo aí fora. Esse é o apático. E eu tenho o fleumático, seria aquele cara que está entre o amorfo e o apático nos 4 temperamentos. E aqui ele seria diferente dos outros 2, por quê? Porque ele é ativo. Então, ao mesmo tempo que ele não tem emoção, ele ainda está no bloco dos não emotivos, a gente tem 4 que não tem emoção e 4 que tem emoção. Estou falando aqui dos 4 que não tem emoção primeiro. Né? Ele é não emotivo, mas ele tem uma lógica na cabeça, uma cabeça muito estruturada. E ele é voltado para a ação. Tem fleumáticos que você vê que a conta não fecha nos 4 temperamentos. O que aquele cara é voltado para a ação, voltado para a atividade? Tem muito japonês que é isso aqui, é fleumático. Ele não é emotivo, mas ele é muito realizador. Ele pensa e vai fazendo, pensa e vai fazendo, pensa e vai fazendo. E aqui é a chave de interpretação. Por que tem fleumáticos que têm um movimento natural? Por conta disso. Os 8 temperamentos vão explicar, enquanto os 4 não conseguem essa distinção. Lógicos, secundários, analíticos. Não emotivos, mas ativos. Parece o colérico, que aqui é chamado de apaixonado nos 8, mas não é. Não é, por quê? Porque não vai ter emoção. Esse mesmo cara com emoção, ele virou apaixonado, então a gente vai ver lá na frente.
Sanguíneo, né? Seria o sanguíneo no meio ali. Tem outras duas espécies de sanguíneo aqui nos 8 temperamentos. Mas esse ele é não emotivo. Ao mesmo tempo que é ativo e primário. Vive no momento presente, a sua cabeça pensa e reage, entrega para o mundo. Mas faz isso de maneira equilibrada, sem se tocar muito pelas afetações e pelos sentimentos. Ele vai fazendo de maneira sóbria, porque não tem emoção. Mas faz entrega ao momento presente. Intuitivo, é criativo, é comunicativo, é um ser muito político. Esse sanguíneo aqui é muito político. Muito, muito, muito. Consegue ser amigo de todo mundo sem brigar com ninguém, mas também tende a ficar raso. Exatamente por essa combinação. Falamos dos 4 não emotivos. E agora tem os 4 emotivos. Do lado daquele sanguíneo não emotivo, se ele for um pouquinho mais quente, se ele subir um pouquinho nos 4 temperamentos, você vai ter o sanguíneo quente sobre úmido, ou seja, ele é mais expansivo do que úmido. Ele é mais chatinho, ele é mais sequinho. Ele não é tão palatável, tão úmido, quanto a outra espécie de sanguíneo, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. Então, por que ele é mais quentezinho, esprivitadinho? Porque ele é emotivo. Essa emotividade, essa carga emocional, é que dá a ele esse tom esprivitado, né? A gente chama aqui. Ele é ativo, é emotivo e é primário. Você vive no momento presente. Acontece e fica aqui a onda. Essa ressonância é de primeiro grau, é primária. Então ele vive 100% entregue, volúvel ao momento presente. Emoção e atividade dentro do presente. Imaginou que esse cara é um bombardeio de coisa. Um bombardeio que se mexe muito, 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 muito. E muito excitável. Muito excitável. Um tipo de sanguíneo corretamente chamado colérico nos 8 temperamentos, porque ele se encoleriza muito, ele vai se emputecendo muito rápido com pequenas coisas, com um grande número de coisas. O nome dele é melhor, porque o colérico mesmo, ele não fica se encolerizando o dia todo. O colérico dos 4 temperamentos, né, que aqui é chamado de apaixonado, ele não fica com raivinha o dia todo. Ele tem uma raiva densa, consistente e inadiável. Um ódio profundo. Eu posso falar com muita propriedade para vocês, né, disso aí. Diferente desse aqui, que ele é primário. O ódio vem e passa, a raiva vem e passa. É um turbilhão de emoções. Eu tenho uma filha que é colérica, né, dos 8 temperamentos, que é a Estela. Então ela fala o tempo todo. O pensamento dela vai... É uma mistura, é muito engraçado. O pensamento dela vai se sobrepondo com as coisas, falando, ela começa a cantar uma música, depois diz, mamãe, eu quero passear, mamãe, de volta para a fazenda, aí depois ela pega o conteúdo do ar-condicionado e manda um áudio para a amiga da escola. Oi, Cecília, tudo bem? Então, essa é a mente dessa pessoa. Emoção, atividade, no momento presente, primário. Olha que invocado, né? Olha que negócio legal. Diferente do outro perfil, que é o nervoso, para o último do apaixonado. O nervoso seria uma outra espécie de sanguíneo. Sanguíneo úmido sobre quente. Por quê? Porque ele ainda é primário, ele é emotivo, mas ele é inativo, ele não é tão quente. Entendeu como caracteriza um pouco melhor aqui nos 8 as diferenças desses caras? Que seriam sanguíneos, esses 3, né? O sanguíneo, o colérico e o nervoso seriam sanguíneos nos 4 temperamentos. E aqui eles são 3 nomes diferentes, a gente consegue mapear melhor as coisas. Porque o nervoso, ele tem emoção, mas ele é inativo. E é primário. Ele fica na dele, ele é no momento presente. Ele fica na dele com o movimento pela emoção. Ele se mexe pela emoção. Então, primário e emotivo já é aquela combinação legal. De sentimento, de tudo, né? Inativo. Então, ele vai sendo isso de forma acolhedora. Ele é, naturalmente, o temperamento mais gente boa que existe no mundo. Se existe um cara nervoso que não for gente boa, é patológico, ele tá doente. Acredita nisso? Muito engraçado, né? Então, são caras muito gente boa. Eles são super acolhedores, muito comunicativos, porque tem emoção neles. Eles não ficam enchendo o saco das pessoas, porque não tem atividade. Então, acolhe no momento presente. Isso que fica interessante, né? Essa pauta do nervoso no mundo. E aí a gente vai para o que seria o colérico, que é o apaixonado, e o sentimental, que seria o melancólico. O colérico aqui é chamado de apaixonado, porque
porque ele é emotivo, ou seja, tem emoção nele. Ele é ativo, ele tem um pensamento, e logo esse pensamento se transmuta na realidade, e ele é secundário. Então ele tem uma emoção que é ativa de forma estruturada. Tudo que ele faz é denso. Você consegue explicar o colérico, o elemento fogo, por conta disso aqui. Tudo que o elemento fogo faz é assim. Tem emoção, porque é fogo. Emoção que expande, quente e seca, é ativa. E seca por quê? Aí nesse ponto parecido, mas não é, que é a história do secundário, que é lógico, é estruturado. Aqui vem a mente, a cabeça dessa pessoa de hiperfoco, esta chamada pessoa apaixonada. Qual a diferença dele para o melancólico? Porque o melancólico é emotivo, que é chamado de sentimental. É inativo e é secundário. Ou seja, qual a diferença? A inatividade. O melancólico tem toda essa emoção estruturada, lógica, secundária, passado, futuro, analítico. Emoção, analítica, passado, futuro, dentro. Inativo. Ele não é um ser de movimento, ele é um ser de reflexão. Então é muita emoção, dentro de uma cabeça muito estruturada, juntas no seu mundo interior. Um turbilhão de coisas sentimentais, por esse nome, afetos, sentimentos, emoções estruturadas internamente. Essa é a vida do sentimental. Essa é a vida do melancólico. E que eu expliquei para vocês a segunda distinção. O que eu quero explicando essas duas? Se você pegar os 8 perfis, você coloca dentro dos 4. Foi o que a gente fez. Aqui seriam 3 tipos sanguíneos, 3 tipos de fleumático, 3 tipos sanguíneos, 3 tipos de fleumático, um tipo de colérico, um tipo de melancólico. O colérico é chamado apaixonado, o melancólico é chamado sentimental. Os 3 fleumáticos são amorfo, fleumático e apático. Se for mais frio, apático. Se for um pouquinho mais quente, mas ainda úmido, ainda elemento água, amorfo. E no meio, fleumático. E os 3 sanguíneos. Se for um sanguíneo mais úmido, é o nervoso. Se for um sanguíneo mais quente, é o colérico. E se for um sanguíneo no meio termo, é o sanguíneo mesmo. Colérico, sanguíneo, nervoso. Amorfo, fleumático, apático. E aqui, colérico, sentimental. Apaixonado, sentimental. Eu estou colocando os 8 dentro da teoria dos 4, porque a teoria dos 4, pelo símbolo, ela nos ajuda a compreender melhor os fenômenos. Porque o que a ciência não consegue explicar, o símbolo explica. Quando eu falo fogo, você lembra lá do colérico dos 4. Quando eu falo ar, você consegue lembrar os 3 sanguíneos. Eu falo água, você lembra os 3 fleumáticos. E terra, você lembra o sentimental. O símbolo ajuda. Mas tem coisas que a gente não sabe explicar dentro do símbolo. Aí vem o cubo. Né? Seria a teoria da quadratura do ciclo. Tudo aquilo que é global, simbólico, ele compreende toda a realidade. O símbolo compreende a realidade. Mas a ciência, ela é quadrada, ela é exata, ela tem arestas. Um começo, meio e fim. Por isso que aqui a gente tem um cubo para mostrar cientificamente. A teoria dos 8 temperamentos, ela é mais aceita cientificamente. Por quê? Porque esses critérios já são frutos de pesquisa mais profunda. E os caras estão conseguindo até ter alguns nortes. Tem bons livros disso daqui, voltados para a anatomia e assim vai, que vão conseguir captar melhor de onde que vem essa atividade, de onde que vem primariedade, secundariedade, que eu falei, né, que são os hemisférios do cérebro, e a emotividade, que seria uma questão voltada para o hipotálamo, e assim vai. Então, é um pouco mais aceito cientificamente, e porque dentro da realidade é melhor de se identificar. Consegue olhar para o cara e perguntar, tem emoção ou não tem emoção? Então, pronto, já matei. Tem emoção? Tem 4 opções ali para ele. Não tem emoção? Outros 4. É ativo ou inativo? Aí eu vou fatiando. Ele é primário ou secundário? Vive no momento presente, é mais intuitivo, criativo. Ou ele é mais lógico, estruturado, racional, passado e futuro? As coisas ficam nele, demoram mais, secundário. As coisas vêm e vão mais rápido, primário. E o que eu faço com cada um desses? Vícios, liderança, linguagem, persuasão. Já expliquei nos 4. Só voltar e ver lá. Para que serve os 8? Com chave de interpretação. E eu aprofundo a explicação que eu dei nos 4 com esses 3 critérios. De onde que veio essa inatividade? Essa preguiça do fleumático, ela vem de onde? Da inatividade. Ah, mas tem um fleumático que é ativo, Flori, mas ele não tem emoção.
Então ele é ativo, secundário, mas fica ali. Porque ele não tem emoção. Ele trava. Aí você vai conseguindo explicar melhor os fenômenos, tratar melhor dentro da sua empresa, dentro da sua organização, vender melhor. Não estou com um cara não emotivo, então estou vendendo. Pode ser muito emotivo. Você não vai gerar conexão com ele. Viu que o cara é emotivo? Tá com emoção na venda, tá com emoção naquela gestão, que vai gerar mais conexão. Viu que o cara é primário? Então não adianta estar falando de passado e futuro. Ele é o cara do agora. Ele tem que comprar agora. Aquelas coisas de que tu vai para apresentação num restaurante e tu ganhou R$100 para ter uma janta ali. Só que tu tem que fechar na hora. Esse tipo de gatilho é coisa de primária. Agora, a apresentação estruturada que tem uma lógica, um plano de investimento, assim, ele tende a pegar mais pessoas secundárias. O cara é ativo, então tu pensou, já sabe que ele vai reagir. O cara é inativo, então tu vai saber que é uma construção, passo a passo, tem que ir trazendo devagarzinho. Quero que vocês peguem um símbolo dos 4, a ciência dessas 3 distinções que formam 8, esses 3 caracteres, e conectem as coisas e façam, a partir daí, grandes passos na vida profissional de vocês. Esse é o conteúdo. Tentei enxugar muito. A última vez que eu falei sobre isso tem uns 3 horas e pouco. E aqui a gente está com 1h30. Então, é que o conteúdo embalei. Sei que vai disponibilizar, né? Para o pessoal. E aí lá eles vão estar tirando mais dúvidas e assim vai. Então, você aparece tempinho para exatamente fazer essa gravação. Vou mandar o complemento dos áudios e vou ficar à disposição para estar tirando dúvidas de todos. Muito obrigado a todos que viram até agora. Obrigado a Vera, que está por aqui. Obrigado, meu amigo João, que está ali ao lado. Desejo a todos um bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sei quando vocês estão vendo o vídeo. E seguimos em frente. Espero que tenha ajudado. Vocês saibam os seus perfis, saibam o que fazer, o que não fazer. E assim segue o jogo. Forte abraço. Já tem que encerrar a gravação, meu Deus. Senão, não encerrar não vai.